Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo, foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Você está acompanhando através da Goldnet e dos demais meios de comunicação a Santa Missa, diretamente da Igreja Matriz São Francisco das Chagas, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Mais uma vez eu quero cumprimentar os nossos fiéis, presentes na nossa Igreja Matriz, você agora onde se encontre, rezando também conosco, nessa madrugadinha, nessa manhã que logo vai chegar, a grande festa da ressurreição do Senhor, a Páscoa Santa. Ontem nós celebramos uma missa bonita, e participou, teve a oportunidade de rezar e acompanhar uma liturgia rica em simbologia, a presença do fogo novo, da liturgia batismal, a liturgia das leituras, e por fim a Eucaristia. Nós celebramos a vida, a vitória, a Páscoa de Jesus. Nós não sabemos qual foi o horário que Maria Madalena foi ao túmulo, mas foi bem de madrugadinha, não sei se foi o mesmo horário nosso. Mas o sol não tinha nascido ainda. Ela é a primeira a testemunhar. Jesus não está no túmulo. A aurora radiante do domingo é sem dúvida a imagem do Cristo triunfante, que ao sair do sepulcro, ele ilumina uma nova e eterna criação. Era como se o sol nascesse e saísse daquele túmulo onde Jesus se encontrava. É o anúncio do grande dia do Senhor, como cantou o Salmo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Depois da paixão e da morte de Jesus, ele não permaneceu ali no sepulcro. Ressuscitou dos mortos, está vivo e presente no nosso meio. Em diversos momentos, em diversos lugares. Na sua palavra, na Eucaristia, no nosso meio, no irmão que precisa, naquele mais abandonado, ele se faz presente. Nunca devemos procurar quem está vivo entre os mortos. Hoje a vida se manifesta em sua plenitude, vitoriosa sobre a morte. E as leituras falam justamente do testemunho da ressurreição. Cristo ressuscitado, como é anunciado por São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja, sobre os quais se funda a fé da igreja e de todos os tempos. Ele está vivo.
e vive em nosso meio. E o Evangelho de João fala de 3 personagens. Nós podemos identificar com cada um deles aí. Primeiro é Maria Madalena. Diz o texto que ela foi de madrugadinha ao túmulo. É o primeiro dia da semana. É o domingo que nós estamos celebrando. O 8º dia e o primeiro dia nós celebramos a vitória de Jesus ressuscitado. O sol ainda não tinha nascido. Ainda era noite. Não só noite física, mas noite no coração também de Maria Madalena. Ela é o símbolo da comunidade que acredita primeiramente que a morte triunfou. Vai procurar Jesus morto no sepulcro. À primeira vista ela acredita, ele morreu mesmo. Eu vou lá ao túmulo fazer minhas homenagens. É a comunidade perdida, desorientada, insegura. Não conseguiu ainda assimilar a morte de Jesus, mas que diante do sepulcro vazio descobre que a morte não venceu e que Jesus está vivo. É a primeira pessoa aí, a Maria Madalena. À primeira vista ela acredita que a morte venceu. Vou lá no túmulo fazer as minhas homenagens a ele. Mas quando ela chega à pedra removida, ele venceu a morte. Ele está vivo. O segundo personagem é Pedro, nós vimos aí. Vão ser os 2 discípulos. Maria Madalena volta, conta para eles e vão sair correndo. Pedro e o discípulo que Jesus amava. Pedro é o símbolo do discípulo obstinado. A morte significa o fracasso. Recusa aceitar que a vida passa pela humilhação da cruz. Era difícil para Pedro entender isso. Quando Jesus falou assim, olha, estou caminhando para Jerusalém. Lá eu vou ser morto, vão judiar muito de mim, mas 3 dias depois eu vou voltar vitorioso. Pedro falou assim nessa ocasião, Deus não permita tal coisa, Senhor. E Jesus falou para Pedro, sai do meu caminho, Satanás. Tu pensas como os homens e não como Deus. Quer dizer, na cabeça de Pedro era impossível, que para ter vida era necessário passar pela experiência da morte, pela experiência da cruz. E o terceiro personagem é o discípulo que Jesus amava, é João. É o discípulo ideal. Está em sintonia com Jesus, corre ao seu encontro e descobre de forma decidida os sinais de que ele está vivo. É o modelo do homem novo, recriado por Jesus. Ele viu e acreditou. Olha que bonito. E o que ele viu? Túmulo vazio. Dos sinais da ausência, ele constatou a presença. Ele disse a verdade. Ele ressuscitou. Discípulo é aquele que não vendo nada, mas acredita, como nós. Nós acreditamos no testemunho daqueles que viram Jesus. Discípulo é aquele que não vendo, mas acredita. Veja que nessa história que nós ouvimos, dos 2 correram ao túmulo, ele não tem nome. É bonito porque o evangelista João faz justamente não colocar o nome para nós colocarmos o nosso ali. Os 2 discípulos correram. O João correu mais depressa, Pedro chegou depois. Mas dizia que ele não entrou. Esperou Pedro chegar, que tem a precedência. E depois Pedro ainda acredita que é a morte. Mas João não. O discípulo que Jesus amava, ele viu e acreditou. Quem ama, acredita nele. E nos sinais da ausência, que ele não está, é sinal de que ele está vivo, presente em nosso meio. Ver o Senhor, olha que bonito. Ver o Senhor é um ato de fé, provocado pelo próprio Jesus. Ver o Senhor é um ato de fé, que quem provoca essa fé em nós é o Senhor. Maria Madalena estará na frente de Jesus, mas não o verá. O discípulo não viu nada no sepulcro vazio e acreditou. Olha a diferença. Maria Madalena teve Jesus diante dela, mas ela não acreditou, porque ela não tinha fé. E por contrário, o discípulo não viu nada, não viu Jesus, mas ele acreditou. Ele e Pedro acabaram vendo o Senhor na fé. Não basta ver fisicamente a Jesus, é preciso ter fé para vê-lo definitivamente. Quanta gente vê a hóstia consagrada, mas não vê Jesus. Quantos não veem Jesus no menor dos irmãos? Embora veja e deixe de lado o menor dos irmãos. A Páscoa é sem dúvida uma passagem da morte para a vida. Se a Páscoa dos judeus é passagem da escravidão para a liberdade,
A de Jesus é passar da morte para a vida. E a nossa Páscoa? Passar de uma vida de pecado, de distância de Deus, para uma vida nova, juntinho com Deus. Quantos sinais de morte nós não vemos ainda no mundo e em nossa vida? A Páscoa é preciso acontecer todos os dias. Porque enquanto houver sinais de morte, haverá necessidade de vida. E a vida é a Páscoa. Por isso que é um processo permanente a Páscoa. Cada Eucaristia é sem dúvida reviver a Páscoa, motivando sempre a nos abandonar o caminho da morte e escolher o caminho da vida. Passagem do homem velho para o homem novo. Que a luz que hoje nós celebramos da Páscoa, Jesus ressuscitado, chega aos nossos corações, às nossas famílias, a certeza de que não estamos sozinhos. Jesus vai conosco, caminha conosco. Ele sustente sempre a nossa fé, na certeza de que Deus nos alimenta, Deus caminha conosco e os sinais da vida dele continuam agindo em nosso meio. Eu desejo a você que nos acompanha, uma Páscoa de Jesus ressuscitado, dando, fortalecendo e restaurando a nossa fé. Amém. Creio em